Ai, gente, ele é meio errado, mas eu tenho vontade, que é colocar laxante na bebida de alguém. Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje vamos responder uma tag aqui no canal. A última tag saiu bem recentemente, que foi eu falando, meu Deus, faz muito tempo que a gente não faz uma tag. Vou fazer. Então, essa é a tag do Inverno Literário, foi criada originalmente pelo canal Sonho Distante, que vai estar o link do vídeo aqui na descrição. E aí a pergunta, esse vídeo vai sair no inverno? Provavelmente não, mas pelo menos eu fiz, né? Provavelmente vai atrasar um pouquinho. Gente, lembrando que todas as perguntas vão estar aqui na descrição, assim como o link de todos os livros. Se por um acaso eu falar sobre um livro de uma coleção, de uma série, o link da série também vai estar aqui disponível, tanto pela compra do e-book quanto disponível pelo Kindle Unlimited. E sem mais enrolações para esse vídeo não ficar longo, vamos à primeira pergunta, que é: a temperatura caiu, aquele livro da sua série favorita que esfriou o clima? E pra mim, gente, eu sempre vou falar desse livro toda vez que eu tiver a chance, que é O Sonho do Tigre, da Colleen Hooke, o último livro da Maldição do Tigre, que é basicamente dois príncipes que foram amaldiçoados a virar tigre, e nós tivemos a Kelsey barra praticamente uma Bella Swan, versão, eu ia falar versão diferente, mas elas são bem parecidas, versão órfã. E esse livro, ele vem contando o que aconteceu depois do final da maldição, com dois personagens que fazem bastante parte dessa história. O meu problema com esse livro não só é a protagonista, que eu não vou com a cara dela, como a forma com que esse livro ele destruiu toda a mitologia dele. Eu terminei o livro possessa. Eu tenho uma série que morreu nos meus primeiros livros, que é Revisitando Séries, cujo eu não reli o livro, mas eu fui contando tudo que eu lembrava. E revisitando esse livro, eu confesso que teve alguns pontinhos que eu passei pano para a Ana Mica, mas eu ainda não gosto dela, ainda não gosto do livro, e pra mim, assim, estragou a série. E eu gosto de fingir que ele não existe. 2. Dias Curtos, um livro para ler em um dia. Então, gente, pra quem não tem responsabilidade, qualquer livro pode ser lido em um dia, mas o escolhido foi Escapando do Destino, da Regine Abel. Eu não lembro exatamente se eu consegui ou não ler ele em um dia, mas as chances são bem altas porque esse livro me prendeu. Esse é o primeiro livro das Crônicas das Veridianos, um queridinho aqui no canal. E ele vai contar a história da Amália, uma alien, que ela é a última da espécie, mas depois ela vai descobrir que ela não é. Ela é uma serva, ela acaba escapando e ela vai se embrenhar em um novo planeta, acaba se casando com um alien. E eu não conseguia parar de ler essa história, porque a Regina Bell, ela tem uma forma de escrever muito inteligente, que são alguns conflitos que eles não ficam extremamente demarcados, tá? Mas como eu sou escritora, eu consigo ver eles com mais clareza. Então, por exemplo, temos primeiro a fuga da Amália. Então eu queria ver se a fuga da Amália ia dar certo. Depois ela decide que ela vai se casar com um dos aliens desse planeta, porque eles são extremamente protetores com a sua mulher, e ela precisa disso. E, obviamente, a narração aqui é em vários pontos de vista. Então a gente já conhece o protagonista. Na verdade, a gente conhece dois protagonistas. Então eu falo, meu Deus, qual dos dois vai ser? Mentira, né? Tá na capa aqui os dois. Então eu quero ver esse encontro. Só que não sai como planejado, porque ela sai casada com um. Então a partir desse momento, eu quero ver como que vai ser a relação desse personagem que ele tá assim, próximo a ela, mas não tá com ela. A hora que eles ficam todo mundo junto, eu quero saber o final. Eu sempre ia querendo saber o próximo passo, eu não conseguia parar de ler. Isso é muito genial. 3. Noites Longas. Um livro para virar a noite lendo. E o escolhido foi O Senhor do Caos, da Bianca Pondorf. Então, vamos lá. Ai, gente, vou falar um pouquinho clichê, tá? Ai, gente, tem uma loba, ela foge da Salcateia, que ela é babaca, acaba entrando no cio, encontra um cara aleatório, pratica um coito. Num ápice ali, eles se mordem e eles acabam meio que criando um elo. E se um morre, o outro morre. Então esse lobo é extremamente babaca com ela e prende ela pra ela não fazer nada de errado. Esse livro, ele é bom? Não, mas eu fui até as 5 da manhã lendo ele. E eu cogitei realmente virar a noite lendo nesse dia. Porque, ai gente, a história é problemática, mas ela me prendeu de um jeito. Porque eles são babacas. Eu queria ver o momento que o lobo, ele ia perceber o quão babaca ele foi e ia se arrastar pela personagem. Eu não lembro se aconteceu ou não, mas eu indico pra vocês. O segundo livro é pior, o terceiro eu nem perdi meu tempo lendo. Mas eu quase virei a noite lendo. 4. Chocolate Quente, um livro aconchegante para aquecer o coração. E eu escolhi As Péssimas Decisões, da Laila, da Stephanie Cedro. Porque, gente, esse é um livro leve, é um livro divertido. E é um livro que ele
e realizou um dos meus desejos. Mas, eu ia falar mais desejoso, mas não é. Mas, ai gente, ele é meio errado, mas eu tenho vontade, que é colocar laxante na bebida de alguém. E ela faz isso com o seu ex-traidor. E a partir disso, ela decide que o Twitter vai definir todas as decisões da vida dela, porque ela fala que ela toma péssimas decisões. E a vida dela vai acontecer isso. Ela é rica, tá? Mas ela acaba quebrando a cara, ela vai ter que morar na casa da avó, a avó dela morreu, então ela vai morar sozinha, ela nunca fez isso. Surge um amigo do passado que eles se amavam. Então, é uma história tão leve, tão gostosa. Ai, é uma delícia que, assim, sabe aquele livro bobinho que a gente só dá risada? É perfeito. 5, Preguiça no Sofá. Um livro que te prendeu desde a primeira página. E Escolhendo o Theo, da Victoria Aveline. A gente, essa é clichê na maioria, tá? Uma humana foi abduzida, como vários livros que eu já trouxe aqui. E uma crítica, tá? É que, assim, gente, qual é a outra forma de uma humana que vai parar no espaço? Sendo abduzida. Mas no caso, ela consegue escapar e ela precisa se casar com um alien desse planeta. Um alien que é muito parecido com humanos, porém eles têm uma tatuagem branca. E ela tá ali escolhendo até que ela vê um cara gato, cheio de umas tatuagens fura, meio com cara de malvada, que todo mundo fica com medo dele, no caso não dela, e ela fica tipo, quero você. E aí a gente descobre que ele nunca se casou, que ele nunca teve ninguém, e que ele provavelmente tem aquela cara amarrada, mas ele só tá querendo alguém pra amar. E é isso mesmo. E é uma história fofa, legal. E ele tem ele é um mercenário? Acho que sim. E ele não acredita que alguém escolheu ele. Então ele acha que ela tem alguma coisa contra, que ela é, sei lá, uma espiã que tá tentando matar ele. Então tem toda essa, tipo, você é estranho e eu gostei de você, e você é uma espiã, você tá tentando me matar, e eu vou te torturar por isso das formas mais malucas possíveis, que não envolvem tortura. Tipo, ele vai incomodar ela. É uma história super divertidinha, super legal. E, ai, gente, eu não vou conseguir parar de ler, porque é muito fofo. 6. Dias Nublados, um livro melancólico, sombrio, que te fez refletir. E o escolhido foi Morte, da Laura Feliz. O 4º e último livro dos Cavaleiros do Apocalipse, onde o mundo está acabando, mas a humanidade só tem uma salvação, que é sobreviver aos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eles conseguiram 3, agora só falta a morte, porém a morte ela chega num lugar, todo mundo morre. Exceto uma pessoa. E obviamente essa é a pessoa que vai fazer ele se apaixonar e desistir de tudo. É uma história boa, ela não é minha favorita da série, ela é minha menos favorita. Mas sabe quando no final do livro você para, olha por além e fala, ai, tenho reflexões pra fazer? É esse tipo de livro, tipo, eu lembro até hoje, eu terminei no meu almoço do trabalho, e eu sentei e fiquei tipo, qual é o sentido da vida, não é mesmo? Eu falei, uma situação bem assim, que depois eu tive que voltar ao real e voltar a trabalhar. Mas foi uma história bem... Eu tenho minhas críticas a ela, mas foi uma história bem divertida. Aliás, eu tenho avaliando os 3 livros? Eu acho que não. Eu acho que eu preciso fazer um desse. Porque eu tenho coisas pra falar. Tenho umas coisas que não fizeram muito sentido. Vou anotar depois. Talvez eu grave domingo. 7. No frio, as pessoas se vestem melhor. Seu livro mais bonito. E assim, gente, eu sou a pessoa que lê muito no Kindle Unlimited. Então, tecnicamente, nenhum livro me pertence. Essa é uma pergunta geralmente para livro físico. E a última vez que eu comprei um livro físico, sei lá como foi. Então, eu vou escolher o meu próprio livro, A Coroa Perdida, que da Gabi Almeida. Eu mesma. Porque ele é lindo. Gente, olha essa capa, ela é perfeita. Aliás, eu tenho que comprar a próxima. Mas ela é perfeita. Linda, maravilhosa. E a história vai falar sobre a Melissa. Ela é uma pessoa que ama ler fantasia e odeia o mundo real. A vida dela é uma porcaria, até que sem querer ela sofre um acidente e acaba parando em um mundo mágico. Mas não qualquer mundo mágico. Um mundo do seu livro favorito. E ela se percebe que ela está no papel da princesa. E ela está super feliz porque ela finalmente vai poder viver a aventura que ela sempre gostou, conhecer os personagens que ela sempre quis, sentar no protagonista. Isso é um problema. Como todo livro que a personagem entra, o final dela é trágico, então ela vai ter que tentar sobreviver até o final. O que ela não espera, né, é que o desafio de se manter viva vira antes do que ela estava imaginando, porque o personagem para se envolver é em conflito. É, assim, é o mundo tentando matar ela, e eu acho a história totalmente divertida, e espero que vocês também. O link tá aqui na descrição. 8. Fogueira, um livro que você indica pra todo mundo. Meus livros. Mas, indicando livros de outras pessoas, eu indico pra vocês qualquer livro da Thaís Lopes. Mas, no caso, eu vou escolher Rio de Sangue e Magia, que é uma história maravilhosa, uma duologia slow burn. A construção do casal é
espetacular. Porque eles não são só, tipo, meramente inimigos. É anos e mais anos e mais anos de ressentimento entre espécies. Então eles têm que ultrapassar isso, começar a confiar para só então permitir que algum tipo de sentimento floresça. E eu acho isso genial. Sem falar, gente, um sistema de magia absurdamente interessante. Essa parte claramente é a escritora falando e não a leitora. Mas é uma história, assim, maravilhosa. E tem hot no segundo livro. 9. Vento Gelado, um livro que deixou arrepiado. Esse foi um pouquinho difícil, porque eu não leio livros que me deixam arrepiada. Mas um livro que me gerou um pouco de desconforto foi Pet, do Gui Ribeiro. E, gente, eu pensei um doce garoto que conheceu um homem no Tinder. Este homem era um psicopata que queria o transformar em um cachorro, sem perguntar se ele queria. É meio tenso, é meio bizarro, não é romantizado, tá? Muito importante dizer isso. Não tem nenhum momento que romantiza essa relação, é realmente uma crítica, um livro pra você sentir tensão e se sentir desconfortável. E sabe o que é pior disso tudo? Eu uso apps de relacionamento. Então, né? Mãozinha na consciência. 10. Cobertor extra. Um final simples, gostoso e aconchegante. Esse foi bem difícil escolher, porque, gente, vamos falar a verdade, a gente não tem coragem de fazer esse final tenso pra fazer o leitor parar, ficar olhando pro nada e falar: meu Deus. Eu digo isso como autocrítica, tá? Porque eu também não sou capaz de fazer isso. Todos os meus livros vão ter final feliz, porque eu não quero fazer um final triste. Eu tenho uma ideia de um livro que... não é que ele não vai ter um final feliz. Eu quero desgraçar a todo mundo que lê. Mas eu sinto que eu não tô pronta mentalmente pra escrever esse livro. Então ele vai ficar guardadinho no meu banco de ideias para daqui a uns anos eu vou escrever ele. Porque não é fantasia. Mas no caso, eu escolhi A Crisálida Dourada, da Helena Lopes. Uma fantasia, de, assim, perfeito, uma delicinha. Temos uma guerra final, temos romance, temos amizade. E chega um momento, né, do final. E ele foi simplesmente perfeito, sabe? Ele cumpre tudo o que a gente espera, mas ao mesmo tempo ele dá um toque a mais, sabe? Eu achei tão fofo. Não é só que eles viveram felizes, eu acho que o protagonista masculino, o fato dele ter conseguido o que ele quis, a paz que ele quis, e de uma forma que a protagonista, qual eu não lembro mais o nome, ela consegue se inserir nele e falar: olha, você pode ser feliz, mas você pode também fazer outras coisas. E tá do meu lado. Ai, gente, eu achei tão perfeito, tão gostosinho. E essas foram as 10 perguntas do Inverno Literário. E agora eu quero saber aqui embaixo as respostas de vocês. Lembrando que a pergunta está aqui na descrição. E todos os links dos livros estão aqui. Se por acaso eu citei alguma série, o livro da série também vai estar aqui, da página da série em questão. E se você quiser comprar qualquer um desses livros, compre usando o meu link, que a Amazon paga uma comissão e você não é cobrado nada a mais por isso. E lembrando que o link dos meus livros também está aqui embaixo, então se você quiser conhecer algum deles, sinta-se à vontade, tá? Tanto grátis pelo Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like bastante, se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos que estão por vir. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que às vezes eu tô uma sumida, mas eu sempre volto e é isso que importa. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!